Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 10 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O governo define as principais propostas a serem votadas no Congresso até o fim deste ano. Na CPI do Cachoeira, deputado Carlos Lereia alega inocência quanto aos negócios do contraventor. Veja como foram os discursos no plenário ontem e na segunda reportagem da série sobre o novo Código Penal, conheça a discussão sobre a descriminalização do aborto. Agora, no Senado em Dia. Os líderes dos partidos de apoio ao governo no Congresso se reuniram ontem no Palácio do Planalto com a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati. Em pauta, propostas que para o governo devem ter prioridade de votação até o fim do ano. No total, 11 medidas provisórias aguardam deliberação do Congresso. 2 delas precisam ser votadas logo. A 572 destina 381 milhões de reais à compra de carros-pipa para regiões atingidas por calamidades no Nordeste. E a 573 libera mais de 6 bilhões de reais para o governo comprar equipamentos. Estas são as nossas emergências, eu diria, né? E aí deveremos estar instalando as outras comissões, escolhendo relatores, porque nós temos até a 582, né, para ser votada, de preferência até o final do ano, tendo em vista que no início do ano que vem nós teremos eleição, né, das 2 casas, eleições de presidência de comissões, carnaval, né, tudo no mês de fevereiro. Então é bom a gente deixar a questão das MPs encaminhadas e zeradas até o final do ano, mesmo MPs que vencem até o final de fevereiro. Mas os participantes da reunião não se restringiram a discutir apenas o calendário de votação das medidas provisórias. A ministra Idely Salvati e os parlamentares também falaram sobre 2 projetos que tramitam no Congresso Nacional. Um deles é o que distribui os royalties do pré-sal e o outro o que estabelece o Plano Nacional de Educação. O governo quer que as 2 matérias sejam votadas ainda este ano e, principalmente, garantir que os recursos do pré-sal sejam usados no Plano Nacional de Educação. A melhor maneira de nós assegurarmos e garantirmos a fonte, né, para esse financiamento maior da educação é exatamente a discussão a respeito dos royalties, né, tanto royalties quanto o fundo social, né, do pré-sal. O projeto que redistribui os royalties do petróleo já foi aprovado pelo Senado e está em análise na Câmara dos Deputados. O Plano Nacional de Educação está no Senado e fixa em 10% do PIB as despesas do governo federal com o ensino até 2020. O governo ainda não decidiu se vai encaminhar outro projeto sobre os royalties ao Congresso, mas pensa em usar essa compensação pela exploração do petróleo para financiar a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação. E daqui a pouco, às 9h30, haverá reunião da comissão mista que examina a medida provisória 574 de 2012. A MP autoriza a renegociação de dívidas acumuladas por estados e municípios até o ano passado com o PASEP. Além disso, prorroga a isenção de impostos sobre a importação e comercialização no mercado interno de massas alimentícias. A CPI do Cachoeira se reuniu ontem para ouvir o parlamentar de Goiás, suspeito de ter negócios com o contraventor preso em Brasília. Diante da CPI, o deputado Lereia confirmou. Sou amigo do Carlinho Cachoeira. Uma pessoa que conheço a sua família, conheço seus irmãos, tive amizade com sua mãe, com seu pai, que já está bem idoso. Lereia negou ser sócio de Cachoeira, mas admitiu que teve encontros com ele na sede da construtora Delta, em Goiás. A empreiteira é suspeita de repassar dinheiro público a empresas de fachada ligadas ao contraventor. Eu conversei com ele umas vezes, acho que 2 ou 3 ou 4 vezes, não sei exatamente. Lá em cima, lá na sacada, e é aberto. Ele explicava para o senhor a relação dele com a Delta? Um dia eu perguntei, ele não quis me falar. Em pelo menos um dos encontros, Cachoeira pediu que Lereia conseguisse emprego público para conhecidos. Fazer favor para os outros e receber favor faz parte do meu cotidiano e do meu meio de vida que eu não escondo. Entre os favores, o deputado recebeu R$120 mil de Carlinhos Cachoeira. Disse que investiu o dinheiro em propriedades rurais. Eu, inclusive, estou devendo ao Carlinhos. Hora que ele sair da prisão, eu tenho que pagá-lo. Até hoje não paguei por isso.
O contraventor também emprestou um aparelho Nextel ao deputado. Lereia disse que só usou o rádio durante uma viagem de férias aos Estados Unidos e que devolveu o equipamento depois de 2 meses. O parlamentar teve permissão para usar o cartão de crédito do amigo. Comprei nos Estados Unidos e comprei $100 de crédito da Apple para baixar os joguinhos. Abaixou, aí não consegui mais baixar depois que estava aqui no Brasil. Aí ele passou o cartão para me tentar comprar, também não consegui. Mas isso aí saiu como se eu usasse o cartão dele. Muito semelhante à situação do deputado Lereia à situação do ex-senador Demóstenes Torres. Uma vinculação pessoal, patrimonial, comercial evidente. A CPI está marcada para terminar em 4 de novembro, mas o PSOL apresentou um requerimento para prorrogar os trabalhos por mais 6 meses. Já vamos iniciar a coleta de assinaturas para obter o número regimental de 1/3 dos membros do Senado e 1/3 dos membros da Câmara para tal fim de prorrogação da CPI. Eu trabalho com fato concreto e real. A CPMI tem prazo certo, é 4 de novembro. Até que se mude este prazo, ou se mude esse prazo, eu trabalho com essa realidade. Nós vamos apresentar um relatório neste prazo. Nesta terça-feira, o jornal Folha de São Paulo publicou que PT e PMDB teriam fechado um acordo para encerrar a CPI. Uma matéria da Folha de São Paulo que eu reputo fantasiosa, disse que há um acordo para que essa CPI nada investigue. Ora, nós estamos aqui exatamente para investigar e dar os resultados para o nosso país. O acordo significa transformar a CPI numa farsa. Pois eu não acredito nesse acordo. Não há como acreditar num acordo dessa natureza, que seria desmoralização. A CPI cancelou a reunião marcada para hoje. Os parlamentares voltam a se reunir na próxima terça-feira para discutir a prorrogação dos trabalhos. As eleições municipais voltaram a ser tema de pronunciamentos ontem no plenário. Senadores também falaram sobre a situação financeira dos municípios e a igualdade racial. O senador Paulo Paim falou sobre o lançamento do documentário Raça, que será no Rio de Janeiro. O senador é um dos personagens do filme. Os diretores firmaram a parceria com o Fundo Baobá e parte da renda obtida pela bilheteria nacional será revertida para a entidade, que é voltada à promoção da equidade racial da população negra brasileira e todos os projetos que vão no sentido da liberdade, da igualdade e da justiça. A senadora Ana Amélia destacou a importância da lei da ficha limpa durante as votações do primeiro turno. Foi a primeira eleição com a lei da ficha limpa em vigor. Uma proposta de iniciativa popular da própria sociedade brasileira que pretende, assim, estimular uma eleição de políticos ficha limpa, com histórico limpo, focado na ética e no respeito ao cidadão, ao eleitor. O senador Eduardo Suplicy registrou a eleição de 663 prefeitas. A eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República motivou muitas mulheres a participar mais ativamente da vida política. E o Brasil, então, está vivendo um novo momento com a eleição da presidenta Dilma. Os senadores Cidinho Santos e Tomás Correia estão preocupados com o caixa dos municípios. Temos hoje um déficit nos orçamentos dos municípios em torno de 10 bilhões de reais que deixaram de ser repassados aos municípios só no ano de 2012 em forma de desoneração que o governo federal fez de incentivo automobilístico, material de construção, de linha branca. Nós temos um sistema tributário totalmente injusto, onde a maior parte dos tributos vem para a União. E como dizia o velho Ulisses Guimarães, ninguém mora na União, todos moram no município. E é exatamente o município que tem a maior pressão popular para dar cabo às reivindicações da população, principalmente no setor de saúde, educação, estradas, toda a infraestrutura necessária. Na segunda reportagem da série sobre o novo Código Penal brasileiro, você vai conhecer as possibilidades em que o aborto pode deixar de ser crime. Esse é um dos pontos mais polêmicos na proposta de reforma da legislação elaborada por uma comissão especial de juristas. Mudanças que podem ser mantidas
ou alteradas pelos senadores. O atual Código Penal considera o aborto crime e aceita apenas 2 exceções a essa regra: gestações resultantes de estupro ou que tragam risco à vida da mãe. O projeto em análise pelo Senado também criminaliza a interrupção da gravidez, mas amplia as possibilidades em que a mulher pode decidir pelo aborto. Pelo projeto do novo Código Penal, o aborto pode resultar em pena de 6 meses a 2 anos. Se for realizado seu consentimento da gestante, o responsável pode pegar até 20 anos de prisão. A interrupção da gravidez será permitida se houver risco à vida ou à saúde da mãe, se a gestação resultar de estupro ou de inseminação artificial não autorizada e se for comprovada anencefalia ou doença grave e incurável do feto. Mas é a última hipótese que deve causar polêmica. O projeto prevê que a gestante pode interromper a gestação até o 3º mês de gravidez, caso seja comprovado por médico ou psicólogo que ela não tem condições psicológicas de arcar com a maternidade. Os procedimentos cirúrgicos continuariam sendo feitos em hospitais da rede pública autorizados pelo governo. Em Brasília, apenas o Hospital Regional da Asa Sul é autorizado a fazer abortos legais. Cerca de 13 são realizados por ano. O diretor da instituição considera a mudança prevista no código um avanço tímido. O problema do aborto no país é um problema seríssimo. É a 4ª causa de morte materna. É um problema de saúde pública. Nos países civilizados que existem, o aborto é uma coisa que é direito reprodutivo da mulher, que é garantido por lei. A inclusão de mais um caso de possível interrupção da gravidez no novo Código Penal provocou reações exaltadas. E eu dou minha palavra à população brasileira enquanto presidente da Frente da Família. Qualquer coisa que vier sobre aborto não passa aqui no Senado. A Folha de São Paulo fez um levantamento ano passado e mais de 70% da população brasileira é contra o aborto. O Senado, se viesse a aceitar o Código Penal, estaria representando menos de 30% contra a maioria da população que representa. A proposta divide a população. Eu acho que a legislação vigente é uma legislação contaminada por sentidos religiosos, entendeu? Então, eu acredito ser correto esse projeto estar tramitando e torço para que seja aprovado. Porque, afinal de contas, no Brasil já existe o aborto, mas o aborto ilegal, clandestino, que acaba prejudicando a vida de milhares de mulheres. As pessoas deveriam se projetar, se programar em relação a ter um filho. Então, por essa razão, e biblicamente falando, né, eu sou uma pessoa evangélica, eu não posso concordar com isso porque a Bíblia não aprova isso. Eu acho que a mulher é que deve decidir. Não o governo, não uma lei que diga pra gente o que a gente tem que fazer. O presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família é contrário a qualquer possibilidade de aborto, nem em casos de anencefalia, quando o feto vive poucas semanas após o parto. Que direito eu tenho de abreviar a vida do outro? Não há sentido nisso. Deixa nascer. E ela vai morrer tranquilamente. O senador Mozarildo Cavalcante pensa diferente. O parlamentar defende que, além dos casos previstos na legislação atual, a descriminalização do aborto de fetos anencéfalos esteja no novo código. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido no mês de abril que a interrupção da gravidez nesses casos não deve ser considerada crime. Como obstetra, tive a experiência desde os bancos escolares e na prática de que o feto anencéfalo ele não é viável. São questões polêmicas que envolvem a diversidade cultural de um país, política, religiosa, filosófica. E o parlamento é essencialmente a casa da elaboração das leis e a casa que vai refletir todos esses anseios da população através dos seus representantes legais. Amanhã, na terceira reportagem da série sobre o novo Código Penal, você vê outra proposta polêmica, a descriminalização do uso de drogas. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.